o mediador meu, que ele falava português. Escrevia também. Mal e mal, mas escrevia. E justamente voltando um pouquinho, na hora que eu li aquela notícia no jornal, eu li os nomes que eram... Eu não conhecia todos aqueles nomes, né? Mas um eu conhecia, que era lá, Paulo Emílio Salles Gomes. Porque ele dirigia a Filmoteca do Museu de Arte Moderna, que era na 7 de Abril, último andar. E eu frequentava já. Então, aí depois eu fiquei descobrindo o parentesco dele, essa coisa toda. Conheci a Sônia, que era a esposa dele, que era a Luzia, era a tia dela. Então, aí veio toda uma história por esse caminho, né? Mas, em 59, o Perret falece. E aquilo foi um choque muito grande para mim, porque eu contava muito aquilo. Eu sabia um pouquinho de francês, mas, enfim. E por esse motivo e algumas circunstâncias internas lá da Cinemateca, a minha bolsa ficou postergada para 61. Bom, então eu viajo para lá em 61 e levando café para o Eric Roosevelt, que era o editor do Perret e que era também muito amigo do Paulo e que editou o livro de cinema do Paulo. E o Eric Roosevelt, enfim, era editor lá do Surrealista e tal, conhecia todo mundo. E ele gostava muito de café e tal. O Paulo disse, não, leva café para ele, vai ser legal, tal, você vai. Você levou uma cartinha também pro Paulo? Não, isso é o Michel Levy que levou. É. Que era uma cartinha para o Perret, justamente sobre as correções do Jean Vigo. Bom, então, aí cheguei lá, tipo, setembro, porque a bolsa minha é outubro a agosto, né, setembro. De barco, francês. Então já tive que falar francês no barco. Pelo seguinte, se você não fala, os caras não te dão a comida. Porque era muito diferente de hoje. A briga dos parisienses era muito difícil, né? Uma das maneiras de eu almoçar e jantar em Paris era algum brasileiro, alguma brasileira que quisesse jantar, aí eu ia junto, porque eu pedia. Senão elas pediam, o cara não entendia, não serve, não serve. E aí ficava aquele embaraço. Bom, enfim, essas curiosidades. Aí, durante um mês, 20 dias, eu fui me familiarizando, conseguindo falar um pouco, discutir com o cara do bar, tal, e criando coragem também. E eu tinha levado os desenhos meus, tal, e entre 59 e 61, eu escrevi um livro. Então, eu sabia que ninguém ia ler, né? Mas levei o manuscrito lá comigo. Enfim, tinha um enxovalzinho que eu cheguei, né? Aí, um determinado dia lá, fui lá na livraria do Roosevelt, conversar com ele e tal. Disse, olha, Roosevelt, lá você não trata pelo primeiro nome, pelo segundo. Só se você for muito íntimo da pessoa. Então, Roosevelt, olha, como é que eu faço para encontrar o André Breton? Ele disse, marca um encontro. Eu disse, como marca um encontro? Vou telefonar para ele? Imagina!
você manda um pneumatique. Eu digo, pneumatique, o que é isso? Não, é o seguinte, você faz uma carta e põe na caixinha de correio que tem na sua rua. Todos os quarteirões têm uma caixa de correio. Na caixa de correio tem horário que passa o carteiro. O carteiro, ele pega a sua carta, vai no correio do bairro e põe dentro de uma tubulação com ar comprimido, sai no destino em 2 horas, qualquer lugar de Paris. Em cada país, nesse país, pequeno. Em cada bairro, uma gente de rodeio, eu vi que tem uma coisa dessa daquele banco grande que tem eles andando de um andar do outro. E a gente acredita de banco aqui tem. Era uma coisa dessa que era uma cidade inteira. Era fantástico. Quando andava uma coisa, 2 horas depois. Bom, mas então eu fiz uma cartinha dizendo que gostaria de conhecê-lo. Tá? De manhã, né, pus lá no correio, fui fazer minhas coisas, fui lá na biblioteca, fazer as pesquisas e tal. E de tardezinho eu voltei porque eu tinha vale refeição, mas era só no refeitório de estudante do bairro onde eu estava hospedado. Para outro não valia, então você tem que voltar, né? E, bom, tudo bem. Eu voltei e digo, dar uma passada em casa, tal, deixar umas coisas, tal, sempre carregando livro. Tal. Aí cheguei lá na pensão, a hora que eu entrei, a concierge que fiscaliza a porta ali, une lettre pour monsieur. Eu digo, não, sim. Aí eu peguei do Breton, né? Eu digo, opa, e agora? Aí, e é curioso porque ele endereçou para mim, Sérgio, Cláudio e tal, e o Francesco Lima, como eu assinei, não fiz letra de forma, né? Imagina. Então ele repetiu, copiando para ser a mesma pessoa. Bom, então ele me convidava para ir lá no ateliê dele, famosíssimo no ateliê, lá na Place Blanche, na Montmartre. Por volta das 2 da tarde. Então eu supus que vai me atender, conversar um pouco, levei todos os desenhos, né, qualquer possibilidade. Chovia aos cântaros, né? Eu me lembro de cobrir e tal, aquela coisa toda. Aí cheguei lá, ele me recebeu e a Elisa, que é chilena, estava lá também e tal. Ela com o papagaio dela, ela tinha um papagaio que o Perret que deu, ela adorava o papagaio.